Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta sexta-feira com mais uma edição de O Gol no Mercado, trazendo as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo. Informações que você acompanha sempre em tempo real em ogol.com.br, mas aqui a gente mantém você muito bem atualizado. Tá com pressa, tá no trânsito, ouve a gente, assiste a gente aqui. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e confira também nossa programação, que é especial. Tem o Na Cara do Gol, tem o Gol nas Américas. Garanto que você vai gostar. Vamos lá então começar a falar do mercado que está bastante agitado. Começamos com a notícia que pegou todo mundo de surpresa, que foi a decisão do goleiro John de rejeitar a proposta do West Ham. Parecia tudo fechado, ele seria goleiro na Premier League, mas deu para trás. Falou que ia continuar no Botafogo, que o Newton Santos é a sua casa e entende também que jogar no Botafogo dá mais chances dele defender a seleção brasileira, quem sabe brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O Botafogo já tinha fechado acordo com o West Ham, 10 milhões de euros, cerca de 63, 62 milhões de reais. Já tinha acertado inclusive a chegada de um substituto, né? Estava conversando lá com o Neto saindo da Premier League, deve chegar, ser anunciado como reforço do Botafogo nos próximos dias. Vai ter essa concorrência com o John então agora pelo gol do Botafogo, mas ele decidiu que vai ficar, não quer nem saber. Não foi para a partida contra o Red Bull Bragantino no meio de semana na Copa do Brasil, mas optou por ficar no Botafogo, rejeitou a Premier League. No Corinthians tem gente chegando, está muito perto de anunciar o atacante Vitinho, jogador de 31 anos que estava no futebol árabe. O Vitinho estava livre no mercado, deve assinar com o Corinthians até o final da próxima temporada, até o final de 2026. Ele que chegou a negociar, tem negociações bastante avançadas, inclusive com o Fluminense, mas vai ser reforço do Timão que perde o Memphis Depay com uma lesão muscular. Tem algumas dúvidas com relação ao rendimento do Thales Magno, que caiu de produção nos últimos tempos. O Romero também não é assim uma grande opção. Então tem mais uma opção para o técnico Dorival Júnior, pensando em Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Jogador que foi revelação da base do Botafogo, foi para o CSKA da Rússia, jogou no Inter de Porto Alegre. Aí brilhou na equipe do Flamengo, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Mengão, estava no Al Ettifaq na última temporada do Campeonato Árabe, fez 33 jogos com 7 gols e 7 assistências. No São Paulo tem gente saindo, cria de Cotia, o Lucas Ferreira vai deixar o Morumbis e vai se transferir para o Shakhtar Donetsk, tá? O tricolor encaminhou a venda do jogador por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, e o Lucas deve ser o substituto do Kevin, que saiu do Palmeiras, foi para o Shakhtar e agora está sendo muito bem visto no futebol europeu, deve render aí entre 40 e 45 milhões de euros aos cofres do time ucraniano. O Lucas, que tem 19 anos, fez 23 jogos nessa temporada, com um gol e uma assistência, mas perdeu espaço com a chegada do Crespo, né? Com o novo treinador, com a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo, ele acabou perdendo chances, só entrou na partida contra o Internacional, já no finalzinho do jogo, então não tem encontrado muito espaço, e agora um jovem jogador, uma promessa aqui de Cotia, que está indo para o Shakhtar Donetsk. Quem também está de saída do Morumbi, mas aí sem deixar assim grande saudade, né? Torcedor, acredito que sim, é o goleiro Jandrei, né? Ele foi vilão no meio de semana na queda na Copa do Brasil. O jogador deve ser emprestado ao Juventude. Ele tem 32 anos, sabe que é reserva do Rafael, que tem uma certa resistência por parte da torcida também e quer um espaço para jogar. O Juventude abre essas portas. O São Paulo quer incluir nesse contrato de empréstimo ou opção de compra o Jandrei, que tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. Chegou no tricolor em 2022, tem 70 jogos pelo time, mas é basicamente o reserva e com pouco espaço, né? Tem convivido muito mais lá no banco de reservas. Mudando de tricolor, indo para o tricolor carioca, o Fluminense acabou o sonho de repatriar o zagueiro Nino. O clube foi comunicado pelo Zenit que não há condição, não tem intenção nenhuma de negociar o zagueiro neste momento. O Fluminense lida com as lesões do Ignácio, do Thiago Silva, deve buscar no mercado
mais um zagueiro, mas não vai ser o Nino, o jogador que estava nos planos, né, da equipe do Fluminense e segue nos planos, tá? O Fluminense ainda vai tentar buscar um espaço para conversar com os russos, tentar convencê-los a liberar o jogador, seja agora, seja no final do ano, pensando em 2026, mas o Nino é titular absoluto desde que chegou na equipe do Zenit. Temporada passada foram 35 jogos com 2 gols marcados, então a defesa vai ser um problema que o Fluminense ainda tem que resolver. Indo para a Europa, o brasileiro Vitor Reis, zagueiro jovem, 19 anos apenas, foi emprestado pelo Manchester City para o Girona. O anúncio do Girona aconteceu nesta sexta-feira. O jogador que foi adquirido pelo time inglês no começo deste ano, de 2025, 37 milhões de euros pagos ao Palmeiras, né? Quem revelou o Vitor Reis, dava pouco mais de 230 milhões de reais, um bom dinheiro para o Palmeiras. Jogou só 4 jogos com o técnico Pep Guardiola. Ele foi titular em 2 jogos da Copa da Inglaterra, entrou em uma partida na Premier League e também foi titular em um jogo no Mundial de Clubes. Vai por empréstimo de 1 ano, sem cláusula de obrigação ou opção de compra, porque são times primos, né? Segundo o próprio Manchester City. Eles pertencem ao mesmo grupo, pertencem ao grupo City, então é só uma... segundo o próprio Manchester, né? É mais uma etapa na evolução do jogador, no desenvolvimento do atleta. Manda ele para a La Liga, ele vai ter uma experiência, vai conseguir ter mais rodagem, mais tempo em campo e vai evoluindo. Falando em zagueiro e falando em futebol espanhol, o Barcelona liberou o zagueiro Íñigo Martínez para assinar com o Al Nassr da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo e do Jorge Jesus. O zagueiro tem 34 anos, foi titular na última temporada e sai sem custos, né? O Barcelona liberou e falou, ó, pode assinar sem problema nenhum. O Al Nassr, que é um time rico, não precisou pagar nada, só que essa movimentação ajuda bastante as contas da equipe do Barcelona. A gente lembra que La Liga tem um monte de regras que envolvem o quanto você recebe, o quanto você é capaz de faturar e o quanto você pode gastar. O Barcelona teve problemas nessa janela, inclusive pretensão do Iñaki Williams, por exemplo, vai atrás, mas não tinha garantia que ia conseguir registrar o jogador. Abrindo mão do Martínez, liberou cerca de 14 milhões de euros de espaço na folha salarial. Então abre espaço, facilita a vida do Barça para acertar mais as contas neste ano e nos próximos anos também. Então fazia sentido você liberar o jogador dessa forma. E para a gente fechar na Europa, lembra que dias atrás a gente falou sobre o Benjamin Sesko, um atacante do RB Leipzig que queria mexer várias peças no futebol da Inglaterra? Pois bem, agora o Sesko é atacante do Manchester United. O anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira, nas próximas horas, no máximo, vamos lá, no sábado, porque ele, nesta sexta, já está em Manchester passando por exames médicos para assinar um contrato com os Red Devils, né? O United e o Newcastle disputavam o jogador. A gente falou aí de uma outra investida no Newcastle que via o Sesko como uma alternativa, um substituto para o Isaac, que quer jogar no Liverpool, pois o jogador optou por jogar no Old Trafford, quer jogar no United, por mais que não tenha aí uma Champions League para disputar, uma Europa League, não interessa. Ele acredita no projeto em Old Trafford e o United vai pagar 76 milhões e meio, isso fixo, de euros, mais 8 milhões e meio em variáveis, dá um total de 85 milhões de euros. O negócio ultrapassa os 537 milhões de reais, essa negociação rendendo um bom dinheiro aos cofres do RB Leipzig. Essa derrota do Newcastle ela é ainda mais pesada porque o Newcastle não consegue o substituto para o Isaac, e o Isaac segue querendo ir para o Liverpool. O Liverpool tem interesse. O Isaac já falou que não queria jogar mais no Newcastle, que quer se transferir, quer jogar no Liverpool. O Newcastle rejeitou, barrou as propostas que chegou até esse momento lá de Anfield, mas essa negociação deve se arrastar até o final da janela. Acho que vai ter próximos capítulos, a gente vai falar algumas vezes ainda do Isaac pretendido, né? Uma contratação que pode ser... Rejeitaram uma oferta de 110 milhões de libras já, né? A equipe do Newcastle. Ao mesmo tempo, lá em Old Trafford, tem gente saindo. O Alejandro Garnacho está rumando para a equipe do Chelsea, né? Está deixando o United.
Entre Garnacho e Chelsea já está tudo acertado para questão de salarial, tempo de contrato, tudo certinho já com o jogador. Falta agora o time londrino se acertar com a equipe do Manchester United para os valores da transferência, e é um negócio também que a gente deve confirmar no começo da próxima semana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição de Gol do Mercado. Siga acompanhando tudo em tempo real em ugol.com.br. Deixe seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e aquele abraço.